As pessoas, à medida que forem despertando, se tornarão faróis de luz, com uma intensidade cada vez maior. Eu acredito que isso é algo natural, que vai vindo, vai surgindo espontaneamente à medida que a pessoa vai se tocando de qual é a realidade. Ela vai percebendo que a realidade é algo muito mais vasto do que as escolas, as universidades, as famílias, as religiões, a sociedade, a mídia, etc., lhe apresentaram. A academia científica, os políticos, e por aí vai. A realidade é algo muito, mas muito mais amplo, mais profundo, mais interessante do que a versão que o mundo apresenta. E a pessoa vai ter que descobrir isso por ela mesma, por si mesma, porque os outros não irão ajudar você nessa busca. As pessoas estão todas, em sua imensa maioria, estão presas numa realidade mais ou menos superficial. Se você realmente está querendo buscar um aspecto inédito, mais profundo, você está sozinho. Isso é pura, simples questão de lógica. Se você quer buscar um aspecto mais profundo da realidade, uma coisa que ainda não foi percebida, você vai estar sozinho, porque é um aspecto nunca antes percebido, com aquele nível de clareza pelo mundo. Tem pessoas, eu reparo, que pensam, acreditam que eu esteja, vários dos vídeos que eu coloco aqui são lamentações, são choros, mostram que eu estou perturbado, que eu quero uma chupeta. Hoje em dia tem muitas chupetas no mundo, sobe o cara para um cargo maior, dá um aumento salarial, dá uma casa para o sujeito, dá corpos para o sujeito aproveitar, dá um alimento físico, tal, dá um celular de 5 mil reais, tal, um carro de 100 mil, tal. São as chupetas, do nosso mundo. Dá um título, de um diploma, por aí vai. Tudo isso são chupetas que o mundo fica dando, entre seus membros, para as pessoas ficarem mais ou menos satisfeitas, achando que são o máximo, e blá blá blá. Mas são só chupetas, E voltando à questão, muitas pessoas podem estar pensando que, eu estou carente, eu estou infeliz, eu estou essa coisa de falar, trazer à tona essas experiências é muito pesado, não estimula o amor e tal. Mas, na verdade, eu fico perfeitamente tranquilo ao contar tudo isso aqui. Tanto que eu coloco aqui. Eu coloco essas coisas porque é importante que os outros saibam que uma pessoa igual a elas, simples, que não é famosa, não é rica, não é bonita, não é inteligente, não tem habilidades de comunicação, não tem habilidades de fazer marketing, graças a Deus, não tem habilidades nenhuma, ela está fazendo um trabalho fora do comum, completamente fora de qualquer normalidade que é vista por aí. E ela está perseverando e ela está avançando cada vez mais e descobrindo coisas interessantíssimas. É por isso que eu conto essas coisas. Essa jornada do herói não é uma coisa, eu tenho que ser político, eu tenho que ser um grande, um famoso, um artista famoso, eu tenho que ser um músico famoso, eu tenho que ser um dos grandes cientistas hoje em dia, que vão, tem fama, publica paper. Não. Essas coisas fantásticas do espírito, qualquer um pode fazer.
né? Inclusive quando essas pessoas, né, o dito homem comum, a mulher comum, descobrir o infinito que reside nele, nela, a pessoa pode até chegar ao ponto de virar um gênio, né, um artista, um místico, um santo mais à frente. Ela pode estar adiantando em muito isso. Então eu conto essas coisas todas, na verdade, para mostrar que, primeiro, não é fácil. Porque sempre que você, né, isso eu reparei ao longo da minha vida, sempre que você vai querendo ir mais a fundo numa questão, porque para resolver as coisas, você precisa ir até o nível raiz, senão você não resolve, definitivamente, né? O nosso interesse é resolver definitivamente as misérias humanas, pelo menos as mais agudas. Se a gente não vai a fundo, né, a gente não resolve. E para ir a fundo, né, ir a fundo não é agradável, né? Então a pessoa, né, acha bonito falar de coisas espirituais até o ponto que ela consegue lidar com isso interiormente. E a partir de um ponto a pessoa começa a ficar perturbada e daí fala, não, isso aí você tem que ver, que você tem que pensar melhor, você precisa, né, não ter tanto, né, se achar superior, não ter ódio. Mas eu nunca, né, eu não me acho superior, eu não tenho ódio de pessoa alguma. Eu consigo falar calmamente sobre tudo o que eu falei nesses últimos vídeos, né? Com toda tranquilidade, né? Sem problemas. Né? Inclusive, não estou falando mal de ninguém, eu só estou descrevendo a realidade no nível tal qual ela é. É que se a pessoa está querendo, se propondo para a vida se tornar alguém melhor, né? E saber atuar nesse mundo da maneira correta, pensar da maneira correta, agir da maneira correta, falar da maneira correta, ela precisa estar a par desses tipos de coisas, né? Senão ela não vai conseguir atuar, senão ela não vai ter a percepção correta do que realmente está ocorrendo. Lá, por exemplo, numa roda de conversa, quando as pessoas estão falando, agindo de um jeito específico, ela não vai ter a percepção do que realmente está por trás, lá no fundo de tudo aquilo. Então é preciso ir explicitando coisas que para muitos é desagradável, mas é necessário que as pessoas enxerguem isso. Né? Poucos aguentam, né? Poucos suportam isso. Né? Vem com aquela história, é muito pesado, você pega muito... É muito pessimista a sua visão. Inclusive, as pessoas falam isso muito dos vídeos do Mário Schweder. Eu recomendo até o Mário Schweder, fala de coisas fantásticas. Eu, particularmente, considero ele profeta moderno de nossos tempos. O maior profeta do Brasil. Cara simples, professor de escola estadual lá em Santa Catarina. Um verdadeiro profeta. Se vocês realmente captarem, né, o que ele está falando, né, ele vai direto ao ponto. E muitas pessoas também, muitas pessoas falam no vídeo dele que você só é pessimista das coisas, é uma visão pesada, fale algo mais positivo. Daí num vídeo ele falou uma coisa muito legal, falou, tem uma coisa que eu vejo de muito positivo, tudo. A humanidade, eu estou resumindo, né? Ele não falou exatamente assim, mas ele disse, em linhas gerais, a humanidade está se destroçando tanto, se arrebentando tanto, tanta desgraça está acontecendo, né, que isso está servindo para algumas pessoas buscar a luz, começar a buscar alguns ainda com intensidade absurda a luz. Nesse sentido, toda essa destruição é boa. E eu me identifico, né, não totalmente, né, mas em boa medida, com essa percepção que ele tem. Porque ninguém aqui, né, o caminho espiritual real, né, da ascensão,
não é um caminho cheirosinho, agradável, especialmente no momento atual no qual a gente vive nesse planeta. É um caminho que exige uma coragem sem igual, né? Porque quando você pega, né, você fala, você se propõe, você fala que você é seguidor de Jesus, que você quer fazer o bem, que você quer um mundo melhor, que a vida está muito ruim, eu queria que fosse melhor e tal. E daí tem um amiguinho que faz isso. E daí você tem a oportunidade de ter uma postura simples, né? Mandar uma mensagem de e-mail abertamente e falar, eu te apoio nisso, porque isso é legal, vamos lá falar com os outros, porque isso é realmente legal, cara, isso é realmente transformador, e eu vejo que você está empenhado de corpo e alma, eu vou junto, né? A pessoa, ao invés de fazer isso, né, uma pessoa que diz ansiar tanto por um mundo melhor, que vive reclamando da vida como é, né, que se diz seguidora de Jesus, quando chega um sujeito que começa a implementar o plano diretor, e daí essa pessoa chega e fala, não, nem chega, pé, não fala nada, né, faz que não tem nada a ver com ela, essa pessoa está perdendo a oportunidade de realmente seguir quem ela diz que segue. Entende? Não é assim, isso aqui que eu falo, não é despejo de frustrações, eu não quero chupeta de ninguém, eu não sou mendigo, né? Inclusive eu postei um vídeo, né, sobre mendigos espirituais. Eu gosto de falar mendigo porque soa mais sonoro, né? Tem até pessoa que veio corrigir. O mais importante não é isso, o português, né, nessas horas. O mais importante é você captar a essência da coisa. Mas enfim, né, tem os corretores ortográficos por aí, né? Sendo que eu falo intencionalmente, né, a coisa da forma não correta. Mas enfim, a questão é que eu sou totalmente tranquilo quanto a essas coisas que aconteceram, vêm acontecendo e irão acontecer. Sou tranquilo, né? Na hora, claro, ninguém fica totalmente calmo, mas eu lido muito bem com as situações e cada vez melhor. Isso é o que importa. Mas o triste é ver que as pessoas estão tão enterradas no materialismo, estão tão taradas em coisas que são, né, devem ser cuidadas, mas não com aquele apego tão grande, né? A pessoa deve dar o peso correto para cada coisa. Eu já falei isso no vídeo anterior. Não é questão de você largar suas 15 mil atividades mundanas. Talvez você deva largar umas 8 mil, 12 mil delas e manter 3 mil, né? Amputar o que realmente não presta. Mas das 2, 3 mil que sobrem, né, que são boas, né, legal, você não pode se prender demais em nenhuma dessas 2, 3 mil atividades, né? Você deve dar o peso correto para cada uma. E em cada uma você deve perceber a divindade, né, que tudo transcende a si mesmo. Tudo que está manifesto no nosso mundo, né, nesse mundinho restrito, ela aponta de alguma forma para algo muito maior. Saibam disso, porque essa é a verdade. Então, a questão é que nós, né, aqui, né, a proposta desse canal é uma proposta radical, né? Toda uma pessoa que abre um canal do YouTube deve ter o diferencial. Não é essa a linguagem usada hoje em dia, né? Usando os vocábulos dos nossos tempos, né? Você tem que ter um diferencial, né? Bom, se é que eu posso usar essa palavra, né? O meu diferencial é apresentar algo que nunca foi visto antes por ninguém, né? E eu pego coisas, né? Trago à luz pessoas fantásticas que ainda não são conhecidas pelo mundo, como Pietro Baldi, como Huberto Roden. E eu falo também de outras doutrinas e correntes, né, como as pessoas que acompanham muito bem sabem,
E é importante sempre estar investigando mais a fundo, até as visões que os grandes apresentaram, né? Quer dizer, eu estou fazendo coisa hoje em dia que está até certo ponto, né? Aí vai minha humilde arrogância, que estou buscando me aprofundar em algumas questões que o Baldi não se aprofundou. Estou tentando compreender mais a fundo, né? O Roden também. E eu acho legal as pessoas fazerem isso, até mesmo com aqueles que elas têm como máximo, sabe? E investigar mais a fundo, porque sempre tem uma coisa que o sujeito não conseguiu explicar bem, né? Que cometeu um pequeno, né? Muito pequeno deslize, né? E por aí vai. E vocês, né? A pessoa que realmente está nessa busca é apta a fazer isso. Não pense que você é com perdão da palavra, um bosta, né? Que você não serve para nada, que essas coisas são só para heróis, para gênios. Não pense isso de você. Não se diminua. Por favor, não se diminua. Porque uma das coisas mais tristes que existe, né, que eu vejo, é quando um ser humano, né, verbaliza, né, coisas que diminuem a si mesmo, né? Em sala de aula, não, professor, eu sou burro mesmo, não consigo tirar mais que um e meio nas provas, eu sou ruim, né? Dá uma prova bem fácil que eu não tenho condição. A pessoa está se diminuindo, porque se a pessoa fica pensando, né, isso fica na mente por muito tempo, a pessoa vai acabar ficando presa nisso e não consegue sair. A pessoa tem que se achar o máximo, né? Não o máximo no sentido, não, eu sou superior, agora todo mundo, estou no trono, todo mundo vai fazer o que eu falo, né? Eu quero um monte, né, de bebida e mulher e comida e carro e bolo e tal. Não é isso. É o máximo, né? O cara é infinitamente, o sujeito é deusinho, né? Que a gente é filho de Deus, então filho de Deus é deusinho. Só precisa se conscientizar disso. Então, eu vejo que esse é o objetivo, né? Independentemente de qual é a posição terrena de uma pessoa que está buscando a luz, ardorosamente, a pessoa será farol de luz, né? Eu me vejo, né? Eu quero ir me tornando um farol de luz, né, através da minha melhora, e eu quero que os outros também sejam. E essa é a maneira mais rápida de resolver os problemas da humanidade. Aliás, é a única maneira de resolver os problemas do nosso planeta, né? E suavizar o que ainda pode ser suavizado dessa transição. Então, tenham cuidado, né? Tenham paciência, né? Quando algo mais profundo é lançado para vocês, o legal é a gente tentar assimilar e não responder, falar, não, veja bem, porque isso é muito pesado, e muito pesado é ruim, mas é pesado apenas porque talvez a gente não saiba lidar com esse grau de complexidade, nós não desenvolvemos as ferramentas espirituais, né? Não temos a abordagem interior correta para conseguir entender a fundo o que isso pode nos acrescentar em muito, né? Então isso é algo importante. Nós precisamos ter em mente de que, né, ser realista muitas vezes se passa por ser pessimista, mas não tem nada a ver com isso. Então essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas.